Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco nessa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui nessa palestra hoje. E queria perguntar se tem alguém aqui pela primeira vez. Se tiver, levantar a mão. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Espero que vocês gostem da palestra e venham mais vezes a casa. A minha jornada aqui no GESB começou assim, numa palestra. E aí, como a dona Neuza disse, depois comecei a estudar o curso aqui da casa. Estou à frente aí do grupo de jovens, sou trabalhadora aqui da casa também. E hoje, pela primeira vez, palestrante, que Deus me ajude. Mas sejam todos muito bem-vindos. Bom, acho que vocês já viram aqui o nosso convidado ilustre dessa noite, que é esse porquinho muito chique, com esse colar de pérolas maravilhosos, né? E o nosso tema da palestra de hoje é não dar pérolas aos porcos. Essa palestra ela foi baseada num capítulo do livro da Marina Malê, que é Um Sentido para a Sua Vida, que a gente estuda aqui na casa. Inclusive, se não me engano, vende aqui no Bazar. Quem puder ter a oportunidade de ler esse livro, é muito edificante, tem várias passagens de Jesus, com explicação ali à luz da doutrina, então vale a pena a leitura. Então, vamos começar, né? Não dar pérolas aos porcos. É uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6, onde Jesus diz aos seus discípulos: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Profundo, hein? O que será que Jesus quis dizer com isso? O que será que ele quis dizer com não dar pérolas aos porcos? O que são as pérolas, né? E quem são os porcos? E o que a gente tem a ver com isso se a gente nem na fazenda mora para ter criação de porco, né? Bom, vamos contextualizar. Jesus falava muito através de metáforas, de parábolas, né? Então, são diversas parábolas que são muito conhecidas, como, por exemplo, a da figueira estéril, a da ovelha perdida, do filho pródigo, do grão de mostarda. Então, Jesus, ali no alto da sua sabedoria, sabia que a gente era um pouquinho ignorante para entender algumas coisas espirituais, as coisas do reino dos céus. Então, ele achou uma forma melhor de nos explicar sobre temas muito complexos. Então, dentre essas parábolas, tem assuntos muito valiosos. Então, ele viu ali, através de uma história, né, que ele conta, uma forma de explicar para a gente melhor essas situações. Então, não, ele não estava falando literalmente de pérolas e de porcos. Então, para tentar entender um pouquinho dessa passagem, vamos começar por que eram as pérolas, né? Então, Jesus ele vai comparar a pérola com a vida de pureza espiritual, com o reino dos céus, com as coisas de Deus. E isso a gente sabe que realmente é muito valioso. É como se fosse uma joia. Então, eu tenho um videozinho para a gente entender como é a produção das pérolas. Então, eu trouxe aqui. As pérolas são produtos da dor, o resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é feita de uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi de modo algum ferida não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. A pessoa que sente a dor do sacrifício extrai da dor a vida valiosa. A pessoa que sente a dor de renunciar o seu próprio eu para fazer a vontade de Deus, ela produz a maior de todas as pérolas, a salvação,
Aqueles que não sentem a dor do sacrifício não produzirão pérolas. Então, com esse vídeo, a gente já tem uma noção do que Jesus quis dizer, né, em relação às pérolas. Então, Jesus, ele quer nos mostrar que nós precisamos do nosso esforço maior para desenvolver algo lindo e puro dentro de nós. Ele acredita que nós temos essa capacidade, sim, de transformar a dor em virtude. Ele sabe que em cada um de nós tem a centelha divina, um pouquinho de Deus em cada um de nós. Olha como isso é valioso. Só que quantas vezes a gente, numa situação difícil, se esquece disso? Se esquece que em cada um de nós tem um pouquinho de Deus. E a gente deixa aquela situação triste, aquela situação difícil, tomar conta da gente, tomar conta da nossa vida. E Jesus não quer isso para a gente. Por mais que estejamos aqui no mundo de provas e expiações, e sim, é difícil, vão ter realmente muitas situações difíceis na nossa vida, Jesus sabe que a gente tem essa capacidade e Ele espera isso da gente. Que a gente consiga, que nem a ostra, transformar aquele sofrimento na nossa evolução. Então, a gente está aqui aprendendo diariamente, vindo ao centro, às palestras, estudando e cultivando tudo isso que é puro e espiritual dentro de nós. E isso realmente é muito valioso, como uma pérola. Só que muitas vezes a gente está ali preso naquelas 4 paredes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição. E enquanto a gente estiver preso dentro dessas paredes, a gente não consegue mostrar para o mundo essa nossa luz interior. Tudo isso que a gente tem cultivado durante a nossa vida, a gente está ali, escondido dentro da gente, a gente não consegue mostrar para o outro. Então, Jesus espera que a gente consiga transformar tudo isso que a gente passa de dificuldade em algo valioso que a gente pode aproveitar aí para a nossa evolução. Ok, então a gente já entendeu o que é a pérola, né? O que Jesus quis dizer com as pérolas. Mas e o que Jesus quis dizer com os porcos? E os cães, que ele também fala para a gente não dar coisas sagradas, né? Bom, a gente tem que lembrar que quando Jesus falou isso a seus discípulos, era há mais de 2000 anos. Então, os costumes daquela época, a cultura, era muito diferente do que hoje a gente tem. Não existia WhatsApp, não existia YouTube, fake news, nada disso. Então, realmente, era um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. E naquela época, vejam só, esse porquinho todo fofinho era considerado impuro. Ele simbolizava ali tudo que era sujo, tudo que era de impurezas. Inclusive, na Bíblia, condena-se o consumo da carne do porco, porque tinha esse estigma, né, a respeito desse animal. E os cães, por sua vez, eles eram considerados selvagens, perigosos, muito diferente do que a gente vê hoje, né? A gente tem aí o cão como nosso animal de estimação, tem gente que faz festa para cão, enfim, está ali no nosso dia a dia. Mas naquela época, não. Hoje em dia, não sei vocês, mas o único cão que eu acho perigoso é esse aqui, que é o Pinscher. Não sei se tem alguém aí que é criador de Pinscher, mas esse cachorro, pelo amor de Deus, ele é bravo. Mas, naquela época, qualquer cachorro era perigoso. Então, Jesus ele vem fazer essa comparação, né? Ele se referiu aos cães e aos porcos como as pessoas que ainda não buscaram o reino de Deus. Então, as pessoas que estão ali muito ligadas à matéria, muito ligadas ainda aos prazeres mundanos. E acaba sendo muito perigoso quando a gente tenta se aproximar das pessoas assim, porque elas não estão ali aptas, né, para ouvir os nossos conselhos. Então, são pessoas ali que não querem melhorar o seu egoísmo, os seus maus hábitos, e que podem reagir muito mal quando a gente tenta levar uma palavra ali de aconselhamento, né, espiritual, sobre as questões morais. Não sei, quem aí conhece alguém assim, que quando a gente vai dar um conselho, a pessoa já vem com 10 pedras na mão para atacar na gente, não é assim? Então, e às vezes, a gente também é assim. A gente passa por situações que alguém vem dar um conselho para a gente e a gente reage super mal, não é? Então,
vocês vão falar assim, mas Ana, então Jesus nessa parábola quis dizer que é para a gente deixar essas pessoas à deriva da sorte, não é para a gente falar sobre as coisas de Deus? O que vocês acham? Jesus falaria alguma coisa nesse sentido? Não, né? Claro que não. Jesus é amor. Jesus jamais falaria para a gente abandonar o nosso irmão, porque ele mesmo disse que nunca abandona nenhuma de suas ovelhas perdidas. O que Jesus ele vem nos alertar através dessa parábola é que a gente não gaste todos os nossos esforços, toda a nossa energia, às vezes a nossa saúde, na pessoa que, pelo menos naquele momento, não quer se modificar. Ela quer continuar ali tendo a vida que ela tem. E, enfim, a gente tem que respeitar também a capacidade de entendimento do outro, o tempo do outro. Nem sempre, né, o tempo do outro é igual ao nosso. A gente está aqui, ouvindo a palestra, está aprendendo, mas às vezes o outro está num tempo diferente. E a gente tem que respeitar essa diferença, né? E a gente tem que, ali no nosso dia a dia, vendo qual é a ocasião mais oportuna da gente levar essa orientação. Fazendo ali a comparação novamente com fazenda, enfim, as sementes, elas têm também um tempo para elas serem plantadas, né? Tem um clima, tem uma estação do ano para ela conseguir gerar os frutos. E se a gente vai lá e joga essas sementes fora do tempo, ela nada vai produzir. Então, é a mesma coisa que a gente falando com uma pessoa que ali naquele momento não quer se modificar. A gente ainda está plantando fora do tempo. E não é isso que Jesus espera da gente. Ele entende que cada coisa tem o seu tempo certo. E da mesma forma que quando a gente tem uma plantinha ali em casa, se a gente fica o tempo todo regando, encharcando a plantinha de água, o que acontece? Ela morre. Então, Jesus quer que a gente tenha esse equilíbrio. No nosso dia a dia, a gente saiba aconselhar um amigo quando ele vier nos procurar, mas saber o tempo certo para isso, para realmente a gente não ficar desperdiçando essa nossa preciosidade, né, essas pérolas que a gente vem cultivando ao longo do tempo, com essas pessoas que não estão nesse momento para aprender, né? Ele vem nos dizer que há tempo de plantar e há tempo de colher. A gente não ouve muito isso? Que tudo tem o tempo certo? Mas por que a gente todo tempo quer mudar? Tem que ser no nosso tempo. Os outros que têm que acompanhar a gente, não tem essa. Mas não é assim, né? Eu tenho uma história rápida aqui, casos reais. Eu trabalho numa empresa há muitos anos que 99% dos funcionários são de uma outra religião. E eu nunca falei que eu sou espírita nem nada, porque, infelizmente, a gente ainda acaba sofrendo ali um preconceito por diferentes religiões, enfim. E aí uma pessoa começou a trabalhar lá comigo, e aquele negócio de que o santo bateu, né? Olhei e falei, nossa, que pessoa legal, né? E a minha mentora estava aqui colada comigo, falando assim, você tem que falar sobre o espiritismo para ela. Você tem que falar que você vai na casa espírita. Você tem que aconselhar essa pessoa. E eu assim, mentora, cuidado, não posso sair falando assim simplesmente, né? A gente tem que ir observando ali, né, para depois a gente poder falar. Fiquei quieta. Enfim, passou um tempo e tal. Aí, fora do ambiente de trabalho, a gente passou na frente de um lugar que estava uma placa falando sobre um curso de Reiki. Para quem não sabe, o Reiki ele é meio parecido com o nosso passe espiritual aqui, né? Que tem a questão da imposição das mãos, da energia das mãos, né? Enfim, a gente passou e ela falou assim, nossa, eu já fiz curso de Reiki uma vez. Aí eu, né, dei um estalo, eu falei, opa, ela fez curso de Reiki, então acho que ela não é daquela religião, né? Porque geralmente, né, a pessoa não acredita muito nisso. Mas ainda fiquei quieta. E a minha mentora aqui, você tem que falar para ela, você tem que falar. E eu na minha. Aí, depois de um tempo, enfim, foi passando, né, os meses, numa conversa assim, descontraída, a gente já tinha um pouco mais de afinidade, surgiu essa oportunidade de eu falar que eu estava aqui na casa, que eu frequentava, que eu era espírita, enfim. E, conclusão da história, ela está aqui hoje, ela frequenta a casa já, traz mãe, traz pai, está fazendo curso.
E nesse momento a gente vê o quão gratificante é quando a gente consegue plantar uma sementinha no coração de um irmão e ela consegue dar frutos. Essa é a melhor sensação do mundo, eu acredito, porque a gente vê ali, né, na prática, tudo aquilo que a gente vem aprendendo dar esses frutos. Mas olha quanto tempo se passou para eu conseguir uma oportunidade para falar sobre isso. E é essa paciência, esse discernimento que Jesus quer da gente. Que a gente não fique só simplesmente falando aos quatro ventos, sem estar ali naquele tempo certo da gente conseguir plantar essa sementinha, né? Se a gente ficar ali o tempo todo querendo interferir na vida dessa pessoa, o que vai acontecer? Vai acontecer igual esse moço aqui que tomou uma mordida do pincher. Gente, eu não sei se tem alguém que cuida de pincher aqui, mas eu tenho muito trauma desse cachorro. Então, olha, ele é perigoso mesmo. Então, vocês já viram essa situação? A gente vai falar, a gente já toma aquela mordida, não é assim? E a gente não se sente mordido mesmo? A gente fala, poxa, a gente está aqui tentando ajudar a pessoa e a pessoa vem e morde a gente. Nossa, que absurdo. Aí a gente fica mordido, né? Fica ressentido, vira as costas, vai embora, não quer saber. Mas será que é isso que Jesus quer que a gente faça? Será que é isso que Jesus espera da gente? Já pensou se o nosso mentor largasse mão da gente toda vez que a gente não seguisse um conselho? Ele está lá todo dia. Olha, faz tal coisa, não faz tal coisa. E a gente, não estou nem aí, estou seguindo aqui minha vida. E o mentor, não sei o quê. Aí, de repente, a gente vai fazer uma prece. Ai, mentor, preciso da ajuda. Aí o mentor vira para a gente e fala assim, ixi, se vira, não estou toda hora te dando um conselho e você vira as costas para mim? Não é assim? Já pensou se o mentor faz isso com a gente? Então, a gente também não pode fazer isso com o nosso irmão. É nessa hora que a gente tem que exercer a caridade, quando ele vier nos procurar, não é mesmo? E aí eu deixo uma dica para a nossa vida, que Jesus fala, nossa, agora vai. A grande sabedoria da vida, gente, é viver. Olha que coisa. E melhor, digo mais, e deixar que os outros vivam. A gente não quer o tempo todo cuidar da vida dos outros? Se a gente não respeitasse as pessoas, respeitasse o tempo diferente de cada um, o grau de evolução, o entendimento, a gente não ia evitar tantos conflitos? Não ia ser assim? Ia ser tão mais pacífico a gente viver? É só a gente respeitar e ter amor ao nosso próximo. É isso que Jesus quis falar para a gente nessa parábola. E aí vai chegar um dia, a gente fazendo aí essa comparação, né, com o sofrimento relacionado aí com os porcos, né, que a pessoa está ali o tempo todo naquele sofrimento, buscando ali nos lixos dos prazeres mundanos algo que não vai completar o coração dela, que ela vai ficar ali o tempo todo buscando essa felicidade em bens materiais, e ela vai sentir esse vazio tão grande que ela vai vir nos procurar, provavelmente. Ela vai lembrar, poxa, olha, a Ana um dia quis me alertar sobre isso, quis me dar um conselho, mas eu não quis ouvir. E aí ela vai nos procurar. E nesse momento, a gente tem que estar livre de qualquer orgulho, de qualquer ressentimento, e abrir os braços para esse nosso irmão, acolher, porque às vezes ele vai procurar um conselho, ou às vezes o nosso ombro só para chorar. E a gente tem que fazer como Jesus faz com a gente todos os dias. Abrir os braços, acolher e dizer que vai ficar tudo bem. E se a gente puder passar algum conhecimento a respeito da doutrina, a gente vai passar. Se a gente puder só chorar junto ali, a gente vai chorar. Porque é isso que Jesus espera da gente. E aí, nesse momento, eles vão ter esse preenchimento daquele vazio que eles tinham, buscando a felicidade em coisas materiais. Porque eles vão ver que aquilo não ia bastar. E aí eles vão procurar realmente o alimento nobre da alma, né, espiritual. E aí, nesse momento, todos os caminhos e todas as portas estreitas, né, elas desaparecerão em face do jugo leve e suave de uma felicidade sem limites. Eu espero que nós possamos sair daqui hoje sabendo valorizar, né, as nossas pérolas e sabendo o tempo certo de semear
isso no coração dos nossos irmãos, saber acolhê-los quando for necessário e seguir sempre os ensinamentos de Jesus. A todos vocês que me ouviram, minha gratidão eterna, que Jesus esteja com todos vocês. Obrigada.